Glória a Deus, você pode tomar o seu assento. Já na certeza que já você vai levantar de novo, mas é rapidinho, viu? Antes de iniciarmos a parte do momento, é bom cear, é bom louvar, mas a liturgia de um culto protestante tem um ápice, tem um ponto primaz, um ponto central, que é a pregação da palavra que nos liberta, que nos cura, que é fogo consumidor, que é martelo que esmiuça a penha. Então fique ligado, mas antes de partirmos para ela, eu quero reconhecer... alguém hoje nos visita pela primeira vez? Temos algum visitante? Temos uma moça, uma família aqui. Que a igreja receba com uma calorosa salva de palmas para o Senhor. Amém? Sejam muito bem-vindos. Sintam-se em casa, porque vocês estão na casa do Pai, então vocês estão em casa, não é verdade? Glória a Deus pelas suas vidas. E você cumprimente o irmão que está do seu lado, a irmã que está do seu lado, dê um aperto de mão. Se ele estiver meio sonolento, pode dar um tapa no pescoço, pode dar uma sacudida, chute na canela, mesmo, tudo aquilo que é inerente à família, você pode fazer, amém? É muito bom estarmos em família, não é verdade? E falaremos só um pouquinho, não é o ponto central, mas haveremos de falar um pouquinho nisso sobre essa noite. Eu quero nessa noite pregar sobre ele fazendo uma pergunta: qual é a sua identidade? Olha, vemos muitos cristãos sem uma identidade formada, sem entender muito bem qual é a sua identidade, o que ele está fazendo aqui, quem é ele. Vamos aprender um pouquinho mais, e nisso daqui a gente tem duas ciladas de Satanás muito grandes. Desse contexto temos duas das maiores mentiras de Satanás que ele inventou, que ele plantou nessa terra. Mas eu vou falar disso já já, e eu quero que você convide a que abra a sua Bíblia no versículo... É fácil, vamos ver se vocês estão afiados. O versículo que alguns teólogos reputam como o resumo da Bíblia. E aí? O resumo da Bíblia é um versículo. Oh, glória! João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Cátia, eu vou te pedir um favor de diminuir aqui o ar, aumentar a temperatura, que como eu estou muito, venho de um resfriado forte, eu acho que eu congelo até o final do culto. João, capítulo de número 3, versículo de número 16. E você que já achou, queira por gentileza se colocar de pé, em reverência à palavra de Deus, para essa leitura prefacial. João, capítulo 3, versículo 16. Talvez o versículo que todos conheçam de cor, que nem precisaria pedir para abrir, para que você acompanhasse comigo, mas assim diz a palavra do Senhor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus, queremos te louvar e agradecer por tamanho amor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, porque olhar para a cruz é ter a certeza inequívoca do teu amor tipificado naquele madeiro. Amor esse que entregou o seu Filho unigênito para que nós pudéssemos ter vida eterna, para que nós pudéssemos ser reconciliados contigo, sendo nós imerecedores. Muito obrigado por esse sacrifício vicário, substitutivo. E Deus, muito obrigado. Senhor, fala conosco. Eu te peço, Deus, me usa conforme o teu querer e me sustenta, Pai, para que assim possamos, juntos, como igreja, como família, ouvir da tua palavra e crescermos juntos para a honra e glória do seu nome. É o que te pedimos e fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém, amém. Pode tomar o seu assento. Aqui temos um versículo que todos conhecem quase que de cor, ou a maioria conhece de cor. Versículo que muitos reputam como o resumo da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí a gente vai entrar numa das falácias do inferno, que são muito preocupantes e que levam pessoas à perdição, olha, há muito tempo. Onde você já deve ter ouvido que todos somos filhos de Deus. Essa é a maior mentira do inferno. Essa é uma das maiores mentiras que Satanás criou para levar pessoas à danação, ou seja, à eternidade longe de Deus. Porque isso é uma inverdade, nem todos somos filhos de Deus. Eu quero abordar um pouquinho sobre isso à luz das Escrituras, para que você entenda realmente qual é a sua identidade, qual a nossa identidade em Deus. Porque aqui a palavra de Deus vai falar, olha, Deus entregou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O que significa unigênito? Unigênito vem do grego monogenes. Essa palavra monogenes, ela significa único criado, único feito, formado, único da sua espécie.
Se Jesus é o Filho unigênito, como nós somos reputados como filhos de Deus? Se ele foi o único gerado, nós fomos gerados do Pai. Deus nos concebeu dele, viemos dele, do DNA dele. Não, a palavra vai dizer que fomos feitos à sua imagem e semelhança. Mas nós não fomos gerados por ele. Jesus foi o único gerado. O único que vem do Pai, é a segunda pessoa da Trindade. Ele vem de Deus literalmente. Ele faz parte de Deus. Ele saiu de Deus. Mas nós, a contrário senso, não. Mas recebemos muitas vezes a identidade de filhos de Deus. Mas qual é a raça? Qual é a origem? Como se dá essa filiação? Talvez você até saiba alguns versículos, mas eu quero trazer aqui alguns contextos históricos, porque quem muito vai falar sobre filho de Deus, a expressão que nos tornamos filhos de Deus, é o apóstolo Paulo, principalmente a igreja de Roma, em Gálatas, e ele vai trazer alguns contextos históricos e culturais para que aquele povo entenda a dimensão do amor de Deus e qual é a nossa identidade em Cristo Jesus. Porque hoje, nessa noite, você vai sair daqui sabedor de que não somos só filhos de Deus. É além, é algo muito mais profundo. Vamos entender um pouquinho dessa profundidade? Abra sua Bíblia ainda em João, retroceda para o capítulo de número 1, versículo de número 12. Vamos começar a entender, constituir a nossa identidade, compreender como recebemos esse título de filhos de Deus, sem termos nascidos do Pai. João, capítulo 1, versículo 12, assim diz a palavra do Senhor. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O primeiro passo, a primeira compreensão para entendermos quem, como, por que somos chamados filhos de Deus. João vai dizer que aqueles que o receberam e creram no seu nome têm o poder de serem chamados filhos de Deus. Têm o poder de serem chamados filhos de Deus. E aqui João está começando a falar um pouquinho sobre Jesus. João já começa o seu evangelho apresentando Jesus como o verbo que se fez carne, como o verbo que habitou entre nós, sendo o verbo próprio Deus. Ele já inicia o seu evangelho apresentando Jesus como Deus. E aí ele vai começar a falar que ele era a luz para o mundo, que ele isso, que aquilo, e em dado momento ele vai falar, olha, mas ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele que o recebeu e creu no seu nome, foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você recebeu o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador, se você crê no seu nome, o nome que está acima de todo nome, nome sobre todo nome, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, se você crê nesse nome, você é filho de Deus. A pessoa que está do seu lado é filho de Deus. Todos nós que cremos, recebemos e cremos em Jesus, temos o poder de sermos feitos filhos de Deus. E é muito lindo começar a compreender que fomos feitos filhos de Deus no momento que recebemos a Jesus e cremos no seu nome. Mas ainda assim, você concorda comigo que essa filiação ela não está muito bem definida? Mas como assim é o poder de sermos feitos filhos de Deus? Mas como assim? O que é essa filiação? Como é? Porque a gente olha muito para a filiação dentro da nossa relação até jurídica interna. A gente olha para um filho como aquele, né, nascido de uma mãe, que tem um pai, aí o direito evoluiu para trazer o filho adotivo, aí o direito vai evoluir como filho por afeição ou por intimidade, isso já é aceito no nosso ordenamento jurídico. As nossas leis elas vão trazendo vários conceitos sobre filiação, mas o que a Bíblia vai trazer sobre esse conceito? E o que é lindo da gente discernir nele? Abra comigo em Gálatas, capítulo de número 4, avance um pouquinho a sua Bíblia. Gálatas, capítulo de número 4, versículo de número 4. A partir do versículo de número 4. Gálatas, capítulo 4, versículo de número 4. Assim diz a palavra do Senhor. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos ao quê? A adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração
o espírito de seu filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Você percebe que aqui ele vai um pouquinho mais além no conceito da filiação, porque ele vai falar, olha, no versículo de número 5, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Ele vai começar a falar sobre um conceito de adoção. Aqui nós vamos identificar a primeira vez onde a palavra adoção, ou feitos por adoção, quando reputada aos filhos de Deus, a nós, aqueles que receberam Jesus como seu Salvador. Mas para você ver, para você contemplar mais um texto, vai em Romanos. Romanos, volte um pouquinho, capítulo de número 8. Vamos ver o que Paulo escreve à igreja em Roma. E olha, ele vai até um pouquinho além. Olha o versículo de número 13. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 13. Assim diz, acharam, amém? Quem não achou diz misericórdia. Misericórdia, Tati, misericórdia, que não pode durar o culto inteiro, amém? Versículo 13, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Mais uma vez, a palavra adoção, ela aparece para tratar daqueles que são filhos de Deus. Mas para que você tenha inequívoca certeza do que a gente está falando à luz das Escrituras, avance lá para Hebreus. O autor dos Hebreus, o que ele vai falar? Avance um pouquinho no capítulo de número 8, versículo de número 15. Hebreus, capítulo de número 8, versículo de número 15. Hebreus 8, 15, não. Hebreus, capítulo de número... Ixi, acho que eu anotei errado. Eu falo no final do culto. Mas a palavra vai dizer que não recebemos espírito de escravidão, mas sim como espírito de filiação, de adoção para a liberdade. Depois eu identifico o texto. Como eu disse, eu não estava muito bem hoje. Fui anotando tudo e, pelo visto, anotei errado. Mas assim diz a palavra de Deus em Hebreus também. O autor ao Hebreus vai dizer que nós recebemos não espírito de covardia, mas espírito de Deus em adoção. O que é... Agora, por que a palavra de Deus vai falar tanto em adoção? Qual é a importância do contexto da adoção? Porque ela vai um pouco além. Porque, assim, se olharmos para o mundo de hoje, muitas vezes a adoção, ela traz muita preocupação nas famílias. Eu falo isso como advogado. Traz muita preocupação nas famílias, como o filho adotado vai ser recebido na família. Será que ele não vai ser rejeitado pelos irmãos? Será que os pais vão receber bem? Será que um filho adotado vai dar certo num lar, com uma cultura diferente, uma criação? Muitas vezes, quando se adota um filho mais velho, um filho já criado, uma criança que já não é mais um bebê, que já tem uma identidade em formação, uma identidade encaminhada, há muito medo, há muito temor, inclusive o nosso ordenamento jurídico, ele traz tanta dificuldade para a adoção por inúmeras questões. A adoção, ela traz uma preocupação, mas, a contrário senso, a adoção, ela é um ato de amor inequívoco, é um ato de amor lindo. Você receber na sua família, na sua casa, para amar aquele que não veio de si, aquele que você ainda não tem um vínculo. Muitas vezes a pessoa que adota, ela já vai olhar para a criança com olhos de amor sem nem conhecê-la. A adoção, ela traz uma representatividade de amor que, meus amados, eu acho que só quem adota sabe a dimensão. Mas vemos aquele que adota, quão feliz é em escolher, em adotar, quão ele se dedica em amor, quão ele quer amar.
Isso é lindo. Isso eu trago um contexto atual. Isso eu trago uma concepção nossa aos olhos humanos do que a adoção representa. Mas o que a adoção vai representar lá atrás? O que a adoção ela representava no Império Romano, naquele momento onde Paulo estava inserido, que ele tanto vai falar? A adoção, naquele tempo, ela tinha 3 significados, para você entender, muito importantes, que vão falar sobre a nossa identidade como filhos de adoção. Era comum naquela época, principalmente no alto senado romano, principalmente no alto clero, adotar filho homem. Em 2 situações. Quando a família não tinha um homem, ele precisava de um homem para assumir a sua família, para ser o seu herdeiro, para assumir o seu nome, para a sua posteridade. Então, quando não se tinha um filho, a pessoa adotava um menino. Normalmente já eram meninos formados, não recém-nascidos, onde ele já pudesse identificar algum vigor, alguma característica. Era comum a alto clero, o senado, enfim, toda a parte romana, adotar. Muitos imperadores foram adotados. Tibério, da época de Roma, César Augusto, seu pai, da época de Roma, se você conhece um pouquinho de história, são pessoas que foram adotadas, mas que receberam a sucessão do trono. Por quê? Porque quem adota, o filho adotivo, recebe a mesma herança do filho de sangue. Mas o primeiro ponto que eu quero que você entenda sobre a adoção naquela cultura, naquele tempo, é o seguinte: um filho, ele poderia ser rejeitado. Por exemplo, se o pai tivesse um filho, mas um filho que nascesse com uma deficiência, ou com um problema, ou se o pai identificasse que aquele filho não tinha os atributos necessários para honrar a sua família, para levar o nome da sua família à frente, esse filho ele poderia ser rejeitado, e ele adotava um filho, e esse filho assumiria as rédeas da família. Então, naquele tempo, um filho de sangue, ele poderia ser rejeitado pelo pai, mas um filho adotivo, não. Uma vez que você adotasse uma criança, uma vez que você pegasse esse filho, o adotasse, era para sempre, era irretratável, era irrenunciável. Um filho adotado, você pode rejeitar um filho de sangue, mas um filho adotado, ele não poderia ser rejeitado. Quando a palavra de Deus coloca-nos como filhos adotivos, Deus está falando assim: ei, eu não vou rejeitar você. Ei, você não é rejeitado por mim. O mundo pode te rejeitar, a tua família pode te rejeitar, o teu colégio, a tua faculdade, o teu trabalho, a tua vizinhança, ele pode te rejeitar, mas eu não te rejeito. Deus não nos rejeita, independente das nossas imperfeições, independente dos nossos problemas, independente dos nossos erros, independentemente de quem nós sejamos, Deus não nos rejeita. E quantas pessoas dentro da igreja têm esse sentimento de: eu fui rejeitado, eu sou rejeitado, ninguém me ama. Eu entendo que existem máculas, dores, inerentes à nossa família, inerentes ao nosso relacionamento familiar, ao nosso relacionamento próximo, entre amigos, entre colégio, mas saiba que Deus não te rejeita. Então para de dizer: eu sou rejeitado por todo mundo, ninguém me ama. Deus te ama e não te rejeita, e nunca vai te rejeitar. Você, como um filho adotivo, e um filho adotivo, a família vai adotar, ele escolhe. Quando a pessoa vai adotar um filho, ele olha e identifica naquela criança ou naquele jovem características que lhe aproximam, qualidades que lhe atraem para que você traga essa pessoa para o seu seio familiar. Você não vai adotar alguém que você não tenha tido uma empatia instantânea. Você não vai adotar alguém com que você tenha olhado e tenha dito: poxa, eu acho que essa não vai dar certo. Se Deus te escolheu, é porque você era o melhor para Ele. Você é o melhor para Ele. A palavra de Deus vai dizer que somos a menina dos olhos do Senhor. Você é a obra perfeita da criação de Deus. Deus te escolheu. Tenha certeza da tua perfeição em Deus. Aos olhos de Deus não há falhas, aos olhos de Deus não há beleza, não há mácula. Aos olhos de Deus Ele identifica em nós alguém que Ele escolheu para fazer como de nós, filhos dEle, para passarmos a eternidade ao lado dEle. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim: você é filho de Deus, você foi escolhido. Glória a Deus.
Segundo ponto, eu acabei atropelando e já falei, né? O filho é escolhido. Então, primeiro ponto, o filho, ele não pode ser rejeitado. Segundo ponto, o filho, ele é escolhido. Terceiro ponto, vimos em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 13, que uma vez filhos de Deus somos herdeiros. Mas é só herdeiros? Não. Gálatas fala só em herança, mas Romanos ele vai além, por isso que eu disse que é um texto que vai além. Ele vai falar que somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Você entende isso? Você compreende essa dimensão? Você é herdeiro de Deus. Sabe qual é a tua herança? A vida eterna com o Pai. Essa é a tua herança mais preciosa. Essa é a herança que você tem como filho de Deus. E você é co-herdeiro em Jesus. Sabe tudo aquilo que Jesus prometeu? Sabe tudo aquilo que tem de promessa de Deus? Você é co-herdeiro dessas promessas. Deus constitui essas promessas sobre a tua vida. Você é filho de Deus. Por que desanimamos com uma palavra contrária? Porque quando na nossa casa falam que você é feio, que você tem um defeito... Olha, meus amados, no retiro recebemos uma experiência tão forte, onde os jovens... há 5 anos já, organizando o retiro, em direção de retiro, pregando, dirigindo o grupo de vida, eu nunca tinha visto um mover tão forte nesse sentido. Jovens abrindo os seus corações. Jovens relatando abusos, jovens relatando problemas que vocês nem imaginam, que a gente nunca vai imaginar olhando para o jovem, que ele passou ou passa por aquilo. E sabe que a maioria dos relatos, a maioria das dificuldades, a maioria das dores dos jovens eram no relacionamento com seus pais. Por questões de amor, meu pai fala que eu não sou bonito, meu pai fala que eu tenho esses defeitos, meu pai só aponta defeito em mim, minha mãe só aponta defeito em mim. Isso é algo para você que é pai, você que é mãe, refletir um pouco sobre como você tem demonstrado o seu amor para o seu filho. Amar é fácil porque o amor ele flui, o amor vem do nosso coração, mas demonstrar o amor, aí já é uma outra vertente, aí já é uma outra questão. Quantos pais têm dificuldade de demonstrar o seu amor para os seus filhos? Quantos filhos têm dificuldade também de demonstrar o seu amor para com seus pais? Quantos problemas familiares nós identificamos naquele lugar por falta de conversa, por falta de diálogo, por falta de compreensão? Porque muitas vezes não enxergamos o amor, o cuidado. Muitas vezes os defeitos falam mais alto do que os acertos. Muitas vezes olhamos para o erro do outro sem olhar para o nosso próprio umbigo, sem identificarmos o nosso erro. E o nosso relacionamento com Deus é exatamente assim. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Deus olhou para você e disse: você é perfeito para mim. Não deixe pai, não deixe mãe, não deixe irmão, avó, tio, não deixe ninguém na sua vida ferir a sua identidade que você tem em Deus. Porque uma vez que nós temos a nossa identidade firmada em Deus, uma vez que nós entendemos o tamanho do amor de Deus, uma vez que nós entendemos essa nossa filiação, que não é só uma filiação, uma simples filiação, é uma filiação por adoção, que traz mais elementos, que traz mais coisa na nossa intimidade, no nosso relacionamento com Deus. Quando temos isso firme na nossa vida, o diabo pode se levantar e falar tudo de você, e você vai olhar e dizer: eu sou precioso para o meu Deus. Você não vai mais murmurar e dizer: ninguém me ama. Você vai olhar para o Senhor e vai dizer: Deus me amou de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que eu tivesse vida eterna. Quando vier a adversidade, quando alguém te apontar os erros, você vai lembrar que você, como filho de Deus, tem um advogado fiel que milita junto ao Pai por ti, que é Cristo Jesus, o justo. Quando você começa a compreender quem você é em Deus, todos os demais sentimentos, todas as demais coisas começam a virar adjacentes, porque o principal é você e Deus. Você e Deus, quando nós temos a nossa identidade firmada em Deus, os problemas que haveremos de enfrentar se tornam muito mais fáceis. Olha, quantas vezes eu vou fazer um aconselhamento, um gabinete, a pessoa fala assim: eu me sinto rejeitada, ninguém me ama, ninguém me quer, não sabe a sua identidade com Deus. Meu pai me rejeitou. Tá, mas o seu Pai Celeste não te rejeitou. Olha, quantas vezes, quantos jovens lá que nem o nome dos pais estão na certidão de nascimento. Sabem quem é o pai, mas está lá desconhecido na certidão de nascimento, porque o pai o rejeitou. Quantas histórias ouvimos naquele lugar, mas uma vez que tratamos da nossa identidade com Deus, quando entendemos a nossa filiação,
todas essas mazelas da vida ficam muito mais fáceis de serem enfrentadas. Saiba quem você é em Deus e não deixe o inimigo, não deixe as lutas, não deixe as tempestades, não deixe nada macular ou obscurecer a tua identidade com Deus. Você foi escolhido, você é filho, Deus te ama e o amor dele permanece inabalável por ti. Saiba desse amor, entenda essa relação, essa filiação. E olha, sua vida vai ser muito menos difícil. Eu não vou falar que vai ser fácil. Glorifico a Deus pela Igreja Nova Vida, que não prega a teologia da prosperidade, onde diz, venha para a igreja, seus problemas acabaram. Não, eu não vejo isso na Bíblia. Pelo contrário, eu vejo o Senhor Jesus dizendo, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como é que a gente tem bom ânimo quando eu tenho uma relação de identidade com Deus? Eu tenho bom ânimo. Quando eu me olho no espelho, podem falar o que for, quando eu enxergo no espelho, que está refletindo ali a imagem e semelhança de Deus, que eu sou filho de Deus, eu tenho forças para vencer toda adversidade, toda acusação, toda fala contrária. Tem muito crente deprimido na igreja, triste, com lacunas, com vazios no coração, porque não firmou a sua identidade de filho tomado por adoção. E é lindo dizer que, olha, o Espírito nosso, o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que somos feitos filhos de Deus, filhos por adoção. Escuta a voz de Deus, escuta o Espírito de Deus testificando na sua vida, no seu espírito, que você é filho de Deus. Só que falarmos sobre filho de Deus, é bom essa parte é maravilhosa. Entendermos quem é Deus, o que somos em Deus, é lindo. Só que temos que entender o oposto, o adverso. Porque se a maior mentira do diabo, as duas maiores mentiras do diabo, que todos somos filhos de Deus e que todos os caminhos levam a Deus, são as duas maiores mentiras do diabo, as duas maiores. Quando a gente identifica, então, peraí, nem todos são filhos de Deus, eu entendi que aqueles que recebem ao Senhor Jesus, que creem no seu nome, passam a se tornar filhos de Deus, filhos em adoção. Mas e quem não recebe o Senhor Jesus? Eles são filhos do quê? Como se dá? Efésios capítulo de número 2, vamos comigo. É uma palavra dura, mas você precisa ter o conhecimento, porque vidas estão se perdendo lá fora. Pessoas estão morrendo sem Jesus. E você é a boca de Deus para levar essa palavra. Você é a boca de Deus para levar vida onde há morte. Você é a boca de Deus para levar uma palavra de transformação em vidas. Então precisamos entender. Efésios capítulo 2, a partir do 1º versículo. Acharam, amém? Glória a Deus. Estou vendo ainda barulhinho de Bíblia, estou de olho aqui, hein? Efésios capítulo 2, versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Para aqui. Aqueles que não têm Cristo Jesus andam segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, Satanás. Andam num mundo que jaz do maligno, quando a palavra nos diz. Só que aqueles são tratados como filhos da ira e da desobediência. Misericórdia. Aqueles que não recebem a Jesus são filhos da ira e da desobediência. Meus amados, só temos 2 tipos de pessoas. Não tem 3, não tem uma, não são 4. São 2. São os filhos de Deus e são os filhos da ira e da desobediência. Ah, mas você não conhece, a pessoa não conhece a Jesus ainda, mas olha que pessoa boa, faz caridade. Olha, faz caridade, é uma pessoa ótima, faz isso, faz aquilo. Ela é filho da ira e da desobediência, sim, porque ela é regida pela sua carne. Por mais que ela possa ter um bom coração, por mais que ela possa fazer, às vezes, muito mais do que gente dentro da igreja, ela ainda assim não está debaixo da palavra de Deus. Ela ainda não recebeu o Senhor Jesus, então ela ainda vive regida por esse mundo.
E, meus amados, isso não se prega mais. Se tem hoje, não, no púlpito eu não posso falar que quem não é de Jesus é filho da ira e da desobediência, porque dá até problema. Olha que tem muito problema nessa igreja, mas que continue sendo pregada a palavra da verdade nesse lugar. Aqui a palavra é clara, é filho da ira e da desobediência, ponto. Ou você está em Cristo Jesus, ou você é filho da ira e da desobediência. Só que isso tem que te motivar a olhar, peraí, eu tenho que ir atrás do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu filho, eu tenho que ir atrás da minha família. Por isso que a palavra de Deus nos institui num primeiro ministério, como tem sido ministrado nas aulas de evangelismo, o ministério da reconciliação e de pregar o evangelho a toda criatura. Isso é algo para todos. Porque, meus amados, tem pessoas morrendo sem Cristo, tem pessoas morrendo como filhos da ira e da desobediência, e é o dever da igreja levar luz para onde há trevas. É o seu dever, é o meu dever, é o nosso dever, porque ele ainda continua. E aí vem a parte boa. Versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvo. Deus nos ama, Deus anseia para receber nos seus braços aqueles que ainda são filhos da ira e da desobediência, mas Deus anseia em salvar o mundo inteiro, mas Ele nos constituiu como seus ministros para levar a palavra de salvação. Será que você percebe que ser filho de Deus não é só ter herança de Deus, não é só passar a eternidade com o Pai, não é só saber que Ele me escolheu, que Ele me ama, é também ter a responsabilidade de que você tem que levar a palavra, que você tem que alcançar vidas, que você é um instrumento nas mãos de Deus para fazer a diferença nesse mundo que jaz do maligno. Então sai da sua zona de conforto. Então sai da sua zona de conforto e começa a fazer a obra de Deus, levar essa palavra de salvação. Você é filho de Deus? Amém? Se você é filho de Deus, queira aumentar essa família. Essa pessoa que está do seu lado é seu irmão em sangue, no sangue de Jesus. Então, dá um abraço e fala assim, somos irmãos. Você é meu irmão, conta comigo. Identidade, entender que somos filhos de Deus, é compreender que estamos aqui numa família, que o choro do meu irmão é meu choro, que a alegria do meu irmão é minha alegria, que eu não posso ser negligente com os meus, mas que eu também tenho que olhar lá para fora e fazer a diferença. Somos irmãos em Cristo, como filhos. Então vamos sair da nossa zona de conforto. Firma a tua identidade em Deus. Se fortalece nessa noite e vai fazer a obra. E vai trazer vidas para Jesus. E vai apresentar uma palavra de salvação. Como eu fico triste no meu antigo escritório, olha, tinha um monte de crente, mas não sabia que ninguém era crente. Tudo crente 007. Ninguém sabia que era crente. Misericórdia. Meus amados, olha, eu estava conversando com o Israel, que estava no retiro comigo, é líder de jovens da Tijuca, falando com ele, olha só, Sérgio, o que a palavra de Deus fala? Que nós somos luz do mundo e sal para a terra. E se a gente não salgar, o sal é lançado fora. Se a gente não está sendo luz para o mundo, se a gente não está salgando a terra, tem algo de errado com a nossa vida. Talvez a tua filiação, a tua identidade ainda não esteja 100% firmada. Eu quero te convidar a se colocar de pé, eu já peço a ajuda dos ministros de louvores. Você é filho de Deus, amém? Deus te escolheu, Deus te ama, Deus não te rejeita. Mas cuidado. Cuidado. Cuidado porque Deus ele não te rejeita. Deus te escolheu. Mas você pode vir a rejeitar a Deus. Você hoje está aqui, mas amanhã você pode estar rejeitando ao Senhor. Você pode estar hoje aqui, mas rejeitando ao Senhor em áreas da sua vida. Deus não te rejeita, mas nós rejeitamos. Pedro negou a Cristo 3 vezes. Temos pensado tantas experiências com ele, que são nós. Essa família, aquele que pensa que está de pé, vigie para que não caia. Você tem que entender que Isaías capítulo 59, versículos número 2, vai dizer que as nossas iniquidades fazem separação entre Deus e o homem. E os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós. Pecado, e eu preguei isso 2 domingos atrás, a diferença entre pecado, transgressão e iniquidade. Se você não estava aqui, quando for disponibilizado no aplicativo da igreja, escute essa pregação, é importante para a sua vida. Discernir o que é pecado, o que é transgressão, o que é iniquidade, que são 3 palavrinhas diferentes. As nossas iniquidades, elas nos afastam de Deus.
você recebe Jesus. Quando você recebe, você é feito filho. Você que já recebeu, saiba que os teus erros, os teus pecados, a tua maldade, ela pode fazer com que você, se esvazie de Jesus. Você deixa de receber Jesus na sua vida. E no momento que você deixa de receber Jesus na sua vida, você volta ao status quo. Você volta a ser filho da ira e da desobediência. Se Jesus voltar, olha a parábola das virgens, olha a parábola das parábolas escatológicas que vão nos mostrar
nome de Jesus, Tu nos trouxesse aqui nessa noite para dizer do Seu amor, da Sua filia, da nossa filiação. Nos trouxe aqui para entendermos que não somos só filhos. A nossa filiação vai além. Nós somos filhos por adoção. Deus não pode nos rejeitar, Tu nos escolheu. Deus, e mesmo com tantas falhas, mesmo com tantos erros, Tu nos escolheu e Tu nos ama. E Seu amor permanece incondicional sobre as nossas vidas. Tu também nos trouxe aqui para lembrar que somos herdeiros de uma promessa, somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Então, Pai, em nome de Jesus, derrama uma unção de perseverança, Pai, que nada nos afaste da Tua presença, que não fechemos a porta da nossa vida para o Seu nome e possamos seguir rumo ao alvo, que é Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado por tamanho amor, muito obrigado por tamanha graça, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez, tem feito e há de fazer. As igrejas fechadas, eu quero te fazer um convite nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei como está a sua vida, mas Deus sabe. Deus te trouxe aqui porque Ele queria ter um encontro contigo. Deus te trouxe aqui porque Ele queria falar ao seu coração que você é filho. Não para de se sentir rejeitado, não para de se sentir triste. Olhe para o amor de Deus, Ele é a fonte da nossa alegria, Ele é tudo que nós precisamos. O resto é adjacente. Não é à toa que Mateus 6,33 fala para buscarmos em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, que todas as demais coisas nos seriam acrescentadas. Deus te chama hoje com uma identidade nova, como filho, filho em adoção, um filho que tem direito, um filho que tem uma herança, um filho que tem uma história, um filho que é amado. Deus te trouxe aqui essa noite para reformar, para te trazer um novo entendimento sobre a tua vida. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, Romanos capítulo 10, versículo 9 fala: se com a tua boca confessar Jesus como Salvador, como Senhor, e creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O princípio da salvação, a porta que se abre para Jesus entrar na sua vida, é por meio de confessar a Jesus, como vimos em João 12. Aquele que o receber, receba Jesus nessa noite. Se você não recebeu, se você já recebeu, Deus te trouxe aqui para reafirmar a sua vida nessa noite. Talvez você tenha dúvidas, medos, talvez você tenha andado frio, andado distante dos caminhos do Senhor, mas Ele com um laço de amor te trouxe aqui para dizer: filho, você é meu filho, eu te escolhi, eu não te rejeito. Não rejeita Jesus. Não rejeita Jesus nessa noite. Você que deseja entregar sua vida a Jesus, ou refazer a sua aliança com Cristo, levanta a sua mão direita e eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Jesus está te chamando. Jesus está querendo. Você pode vir aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Pai amado, em nome de Jesus, eis aqui a tua filha, Deus. Pai, em nome de Jesus, agora vai queimando todo o mal. Pai, em nome de Jesus, vai tirando todo o mal. Pai, queima agora, em nome de Jesus. Satanás agora bate em retirada da vida dela, em nome de Jesus. Sai agora, nós damos ordem agora no mundo espiritual. Sai todo o mal, sai em nome de Jesus. Vai queimando, vai queimando, vai queimando. Espírito Santo vai queimando. E no lugar onde havia mal, no lugar onde havia enfermidade, no lugar onde havia mazelas, Espírito Santo de Deus vai enchendo essa vida. Satanás, nós damos ordem agora na sua vida. Sai agora em nome de Jesus. Vai saindo de um a um, vai saindo de um a um. Sai agora, sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Sai. Agora eu dou uma ordem. Em nome de Jesus, todo mal. Em nome de Jesus, todo espírito contrário. Pega agora, para as mãos e sai em retirada agora em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, vem sobre a tua filha, vem sobre a tua serva, vem lançando mal, vem lançando todo o mal fora. Enche agora ela com teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Pai, recebe a tua filha. Deus, vem, Deus, com essa tua filiação. Vem, Deus, com essa tua identidade, Pai, abençoar a tua filha. Vem agora, Deus, recebê-la, Pai, tu recebes ela agora com os braços abertos, com um laço de amor, dizendo: ei, lança fora todo o passado, olha para a frente, olha rumo ao alvo, olha agora para as coisas que eu hei de fazer na sua vida. Deus, em nome de Jesus, abençoa a vida da sua filha. Toma ela nas suas mãos.
Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Recebe, Deus, a minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. E da tua presença eu nunca mais saio. Pai, toma a vida dos teus filhos nas tuas mãos. Toma cada vida aqui e que jamais nos esqueçamos de quem nós somos em ti. Muito obrigado, Pai, nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Se você quer isso, dê um glória a Deus. Uma salva de palmas. Glória a Deus. Amém. Você Amém, aleluia. Peço aos irmãos que abram o livro de Jeremias, no seu capítulo 9, depois de um culto desse abençoado, amém? Amém. Todos somos filhos do Senhor, glórias a Deus. Capítulo 9, versículo 23. No nosso momento de dízimos e ofertas. Amém? Todos acharam? Jeremias 9, versículo 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Assim como foi pregado aqui nesta noite, todos nós somos filhos e escolhidos do Senhor. Mas não devemos fazer isso com que sejamos maiores ou melhores do que os outros, do nosso próximo. Como diz aqui na palavra do Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, muito menos o rico na sua riqueza. Porque tudo que nós temos provém do Senhor, porque é Ele que nos dá, é Ele que nos supre, é Ele que nos sustenta a tempo e fora de tempo, amém? Que nós possamos ter a consciência que no momento de dízimos e ofertas, tudo que nós ofertamos e dizimamos ao Senhor como mandamento dele, é para que nós possamos abençoar
culto ele se inicia às 7 horas e termina às 8h30 em ponto. Salvo o dia de Santa Ceia, que aí a liturgia alonga, mas olha, vamos terminar 8h30, 8h35 no máximo. Vamos nos nossos avisos. Celeiro, temos o nosso celeiro, que é um ministério que ajuda pessoas que não têm condições financeiras. A igreja, você traz 1 quilo, 2 quilos, aquilo que Deus colocar no seu coração de alimentos não perecíveis, que a gente forma cestas básicas e distribui aqui para as pessoas que estão necessitadas na igreja, ou na nossa igreja, nas comunidades do Macaco, que também muito necessita de ajuda. Pode procurar qualquer diácono, auxiliar da igreja. Nosso culto de domingo à noite, sempre às 19 horas. Nosso aniversariante do mês, só a Sheila? Sério? Só em março só tem a Sheila, isso mesmo? Jesus, por enquanto, né? Glória a Deus, Júlio. Nossa, tem santo aniversariante no mês, é a primeira vez que eu vejo um só. Olha, aula inaugural do Projeto AFA, dia 11/3, às 19 horas aqui na igreja. O que é o Projeto AFA, você não conhece? Nós apoiamos um projeto onde dá aula de fotografia, cuidador de idoso, português, alfabetização para adulto, uma série de cursos gratuitos, com certificado, reconhecido, com tudo, para aqueles que não têm condição de pagar. Então, assim, é uma alegria receber mais uma turma aqui. Lembrando que parte das aulas são aqui ministradas aqui, e agora temos algumas aulas sendo ministradas na nossa filha, que é a Igreja Nova Vida de Benfica. Amém? Se você puder doar papel, caneta, pode falar ali com a nossa amada que está no aquário, pode falar comigo, com a Aninha, que é sempre... E temos a formatura, dos alunos de 2018, é na segunda mesmo, né? É segunda? Amanhã? Amanhã? Gente, hoje é domingo, né? Amanhã é segunda, misericórdia, eu não estou bem, eu estou falando. Então amanhã, segunda, às 19 horas. Quarta-feira, culto às 19h30, seguindo com a série de mensagens Os Milagres de Jesus. Atenção, culto central do ministério, sexta-feira, dia 15, às 19h30. Culto central do ministério, se você não sabe, nós fazemos parte do ministério, o Ministério Tijuca, somos 16 igrejas hoje. Então temos sempre um culto bimestral, trimestral, enfim, que reúne todas as igrejas do ministério para o nosso pastor presidente dar os avisos, as orientações. Então temos um plus aí que não está, mas teremos ordenação diaconal. Então, você que foi levantado, vai ser levantado diácono, você que já é um diácono e vai se manter, Rodrigo? Brigadão. Mas é para avisar mesmo, pode me interromper mesmo, porque a minha cabeça é horrível. Não seremos na nossa igreja sede, teve um probleminha lá, confesso que eu nem sei qual ainda, nem... Estou aguardando o pastor Martinho Lutero falar com a gente, porque a gente até ter o culto pós-retiro lá e deu algum problema e não pôde. Vai ser na Igreja Nova Vida do Andaraí, fica na Rua Paula Brito 29. Rua Paula Brito 29. Então, se você deseja conhecer o nosso pastor presidente, olha, conhecer todos os pastores, os missionários do nosso ministério e ver os avisos e receber uma palavra que sempre é muito abençoada do nosso pastor, esteja conosco nesse dia e venha comemorar com os nossos irmãos que serão levantados diáconos, enfim. Evangelismo todo terceiro sábado do mês, de 10 às 12 horas. Culto de oração com libertação. Rodrigão, quer dar o aviso? Não? Então eu dou o aviso. Olha, todo último domingo do mês teremos um retorno do nosso culto de cura, libertação e oração. Eu falei o quê? Mas eu falei o quê? E o que é? E o que eu falei? Não, brincadeira. Eu estou falando que eu não estou bem, minha cabeça não está toda sexta-feira, na última sexta-feira do mês, sob a direção do nosso Rodrigo e da Dani, onde teremos uma palavra. É um culto diferenciado, venha. É um culto com uma liturgia completamente diferente, é um culto focado em oração. Se domingo à noite eu que dirijo o culto aqui, eu tenho um trato de tirar um momento do culto para orar, porque eu acho importante, esse culto é 80% oração, né, Rodrigo? A palavra é menor, os louvores, a gente vai no enfoque da oração, da cura, da libertação. Formamos grupos de oração em posição de mãos. Então, quer saber como é? Vem aqui na última sexta-feira desse mês. Olha, eram cultos muito abençoados. E digo, esse culto foi o que fomentou muito o culto de domingo à noite, porque através dele, no Ministério de Oração, nós conseguimos crescer e avançar. Porque essa igreja aqui, o pessoal gosta de vir de manhã, eu nunca vi, cara. De manhã dá 80, 90 pessoas na igreja, cheia, lota, e de noite o pessoal fica, não, tá bom, já recebi metade, estou satisfeito. Misericórdia, né?
Vamos lá. EBD, vamos começar uma EBD sobre seitas e partidos judaicos. Olha, interessantíssimo. Por que é interessante? Você percebeu que hoje na pregação um aspecto cultural daquele período em Roma, que era o período onde Paulo vivia, por isso Paulo escreve, ele vai trazer muito desse contexto. Conhecer o contexto é importantíssimo para a gente compreender melhor as Escrituras. Você que acompanha os cultos de domingo à noite, eu sempre tento trazer um contexto cultural, histórico, a tradução do hebraico, do grego, porque isso é importante para a nossa compreensão. Aqui você vai entender quem eram os escribas, os fariseus, os saduceus, tantos nomes que aparecem na Bíblia que às vezes você passa o olho direto, os escribas, saduceus, fariseus, mas não sabe a origem. Vem aprender, vem entender que isso vai te facilitar a compreensão das Escrituras. Amém? É um privilégio termos uma EBD dessa. Retiro de impacto. Você que não pôde no retiro de jovens, viu, Júlio, que estava chateado. Pô, eu sou jovem, eu quero ir para o retiro de jovem. Brigou comigo. Temos o nosso retiro de impacto, que é aberto a todo o ministério, tá? Todo o Ministério Tijuca. Ó, o valor é R$350. Será em Itaboraí dos dias 26 a 28. Maiores informações, www.novavida.org.br/retiro de impacto. Se quiser, depois eu escrevo o site ou fala comigo. Olha, quem aqui ainda não foi no retiro de impacto? Quase todo mundo. Te digo, por que o nome é retiro de impacto? Que impacta mesmo. É um retiro diferente. O retiro de jovens, maravilhoso. Olha, eu confesso que foi o melhor retiro que eu já fui na vida. Sem clubismo. Oi? Mas você vai agora nesse daí, Júlio, viu? Fica ligado aí. Foi o melhor que eu já fui na vida, assim, de tudo que Deus fez. Mas assim, de manhã era grupo de vida e culto. De tarde era livre, o pessoal brincava, ia para a piscina, tinha cachoeira lá. Gente, eu fiz 2 gabinetes na cachoeira. Olha que coisa linda. Fui para a cachoeira e falei assim, agora eu descanso. Vou dar um mergulho. Daqui a pouco, posso falar com você? Não, vem cá. Aí fiz um gabinete. Depois outra pessoa me procurou para fazer um gabinete na cachoeira. Foi ótimo, gostei, mas tinha cachoeira, foi bom. Esse período livre de comer muito bom, mas retiro de impacto é outro nível. Você vai lá para ter um encontro com Deus mais forte. É de manhã até à noite, atividades voltadas para você ter um impacto com Deus. Todos os nossos pastores, missionários, olha, vá, não perca. Encerramos? Glória a Deus. Vamos nos colocar... Oi? Cantina hoje? O que tem de cantina? Estrogonofe de frango, ô glória. E refrigerante, R$10. Temos então estrogonofe de frango com o quê? Arroz e batata, é isso? Arroz e batata, olha lá. Mais um guaraná natural ou refrigerante. Pavê, eu mandei no Instagram da igreja, que era para guardar um pavê para mim. A gente vai conversar, hein, Aninha, viu? Mandei no Instagram da igreja, misericórdia. Vamos nos colocar de pé? Então, você abençoa a igreja também, o ministério. Comendo, é R$10, né? Ali está 15, né?